Esperei em vão por consolo. Então fiz do chão o meu altar e me levantei. Quem espera compreensão se expõe demais. Entenda, as suas fraquezas são suas, assim como as suas dúvidas. Claro que o ser humano sempre buscou a compreensão, alívio perante as dores da existência. Quando você tem um dia ruim, por exemplo, quer uma companhia, alguém para conversar, alguém que coloque a mão no seu ombro e diga para ti que amanhã melhorará. Você busca esse apoio externo, até de forma inconsciente às vezes, porque talvez não seja forte o suficiente para o seu único e verdadeiro apoio interno, sua essência. Entenda isso. As pessoas podem falar palavras bonitas para ti, compartilhar dores, dizer que entendem e explicarem para você o porquê entendem. Só que esse sentimento de estar acolhido, me diga, já te ajudou realmente? Te trouxe mais segurança? Mas em uma guerra, por mais que o capacete te dê a segurança, também você ainda está exposto se ficar desprotegido do pescoço para baixo. Entende o que eu quero dizer? As palavras e apoio alheio são um capacete, mas e o resto do seu corpo? E o restante da sua existência? E o princípio que deve ter apenas consigo mesmo? A única armadura decente para a vida é você colocar a mão na massa e se apoiar diante das adversidades. É você entender quais são os seus reais problemas e chegar nas soluções. Afinal, do que adianta apoio dos outros se você em si se sente inseguro toda vez que está sozinho? Do que adianta o ombro amigo se quando você se depara com um problema por conta própria, congela ou fica preso diante da ansiedade dos pensamentos? A realidade é essa. Você provavelmente está travado na mesmice porque espera demais a compreensão, sem definir o básico do seu individual, sem determinar algo para a sua consciência. Você viciou em compartilhar momentos e dores com os outros, sem se dar conta que deveria fortalecer a si próprio. E agora, que todos sabem os seus problemas, que todos te encaram com um sentimento de pena, que ninguém acredita mais em você porque você em si expôs a sua incompetência ou fraqueza, te pergunto, o que sobra? O que sobra para você? E do que adiantou esse alívio efêmero de dizerem para ti que tudo ficaria bem? Esperança? Expectativa? Abraços? Palavras bonitas? Nada disso move o destino. Só te conforta, acumulando atrasos e fraquezas. Pois o que de fato move um destino, o que realmente avança um caminho, o que te faz verdadeiramente bem e superior, é você. Você próprio com seu comportamento, habilidade e, o mais importante, a sua responsabilidade de praticar, treinar e tentar. Pensou em algo para ti? Tente. Errou? Corrija. Corrigiu? Agora faça melhor. É esse o princípio básico que a maioria não entende mais. Não é olhar para os lados procurando entendimento. Não é se agachar e suplicar para que alguém te apoie. É você dando passos firmes, mesmo que esteja difícil emocionalmente avançar. Porque sim, o seu corpo demonstrará fragilidades. A sua mente talvez duvide do seu próprio potencial, da sua própria essência. Mas basta você se disciplinar. Às vezes, não sentirá vontade de levantar da cama, ou não encontrará concentração e nem empenho para finalizar uma tarefa profissional. E nessas horas, tudo o que precisa é começar sem a vontade. É na base do raciocínio elevar o seu potencial e deixar que a vontade te sirva, em vez de ser guiado por ela. Porque acredite, mesmo sem vontade,
quando você se movimenta, quando você se pressiona, a vontade reaparece, como um cão obediente. Logo, pare de se arrastar pelo chão. Pare de buscar compreensão, porque o mundo nunca te entenderá 100%. Você nunca conseguirá um apoio real das pessoas, já que as pessoas mais falarão de ti do que de fato te ajudarão. Então, quer apoio, quer se sentir melhor? Logo, defina uma ação competente para si mesmo e colha de pouco em pouco os pequenos resultados, sem reclamar, sem impaciência, sem agir de forma inferior. No começo, entenda, parecerá que ainda está no mesmo lugar. Sentirá que anda em círculos, mas conforme a vontade de servir cada vez mais, e você no raciocínio, movimentar o seu potencial detalhe por detalhe, sabendo cada vez mais se virar por conta própria, mais será capaz de enxergar os avanços, que de pouco em pouco serão cada vez maiores e eficientes em teu rumo. Ajuda externa é bônus, não um plano. Amor em um relacionamento, por exemplo. Lealdade nas amizades. Propostas no mundo profissional também. Ajuda externa é sempre bom, principalmente quando aparece naturalmente em sua vida. No entanto, é agora que te questiono. Das vezes em que algo de fato bom aconteceu no teu caminho, nesse sentido de ajuda ou influência externa, foi você quem correu atrás incansavelmente ou aconteceu naturalmente, conforme você se concentrava apenas em teu progresso? O amor, por exemplo, aquele que mais significou em tua vida, você planejou ou surgiu em sua frente como um presente do destino? Sem plano, sem neurose, apenas aconteceu. A lealdade que um dia te ajudou imensamente também. Você exigiu essa lealdade? Ou foi uma lealdade criada pelo respeito que prontamente te ofereceu o que precisava, sem que não precisasse pedir nada? A verdade é que, diante dos planos da vida, você não deve contar jamais com ninguém. Nem com amor, nem com lealdade, nem com propostas milagrosas. Deve fazer a sua parte da melhor maneira, sempre se superando. Porém, não é por isso que deve desacreditar totalmente em relação a esses elementos externos da vida. Você deve merecer o amor, merecer lealdade, merecer um milagre. E por isso deve fazer o melhor para si mesmo sem pensar nessas coisas. Porque esses acontecimentos bons só de fato acontecem quando ocorrem naturalmente, como presentes. Porque uma coisa te garanto, e digo por experiência própria, quando você corre atrás de companhias, quando você se esforça demais para alguém te amar, quando você pede incansavelmente por milagres, você só afasta essas coisas boas de ti e adentra facilmente em ilusões ou manipulações criadas por você ou pelos outros. Basta olhar ao seu redor. O tanto de casamento infeliz, os bandos de amigos falsos e os supostos milagres que distorcem religiões em nome do lucro. Essa é uma das maiores podridões do mundo. Uma armadilha que os impacientes caem de monte. Logo, não seja um impaciente. Não seja eufórico nem carente, muito menos despreparado. Como eu disse, garanta o básico para si mesmo. Não reclame, não peça nada, só faça o básico e sirva-se do necessário. E caso alguma ajuda externa, alguma influência boa, algo inesperado e excelente surja em tua vida, entenda que é bônus, algo que deve acontecer somente naturalmente. E veja bem, quando digo naturalmente, não é sentar e ser servido de bandeja a ti, mas sim você fazer por merecer, se esforçando, mas sem procurar, pois o esforço deve ser o seu caminho individual. Compreende? Enfim, a habilidade de se reerguer sozinho é esta: não depender dos outros jamais, não se emocionar com ilusões.
Não correr atrás de meras miragens, incansavelmente, do que só é bom quando flui naturalmente. Só pare de buscar a compreensão, companhia. Você não precisa disso. Exerça o que deve para si mesmo, faça o que precisa. Garanta as coisas para você, honestamente, sem promessas, com tua disciplina, com a tua mentalidade, porque o ano está começando. E se você só jurar, jurar e jurar, prometendo coisas para depois, só pensar e pensar em objetivos, mas correr para o mesmo cantinho confortável, então nada se realizará do jeito que deve ser. Você tem que sentir a pressão sozinho. Precisa alavancar por meio das dificuldades em si. Deve enxergar o dia como uma oportunidade, não como uma condenação. Pois se fizer do jeito certo, com o tempo, você será um indivíduo que não precisa de mais ninguém, a não ser de si mesmo. Terá dominado tua individualidade, finalmente. Isso significa que ignorará tudo e não deixará nada entrar na sua vida? Não, não é isso que quero dizer. Isso apenas significa que você garantirá o básico. Fará com que a vontade te sirva e não perderá tempo suplicando. Apenas fará o melhor, pois dominará o melhor. E o que for melhor, fluirá até ti. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. E se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ela não for inscrito no canal, que tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.